Eles só estão se organizando para que o Ramon e o Emiliano fiquem em frente ao banner. Este patrocinador do cliente, eles não falem em frente aos patrocinadores do Vasco. Não tem nenhuma dúvida disso. Vocês não têm qualquer dúvida. Eu estou posto aqui para começar, quando tiver tudo pronto, o pessoal aqui do Edição Jaguar vai... Eu sabia que era um dois. Vamos lá, gente. Nome e veículo, por favor. Vamos iniciar aqui. Boa noite, Ramon, Emiliano. Qual a justificativa para o que aconteceu hoje? Quando vocês assumiram o Inter no Brasileirão com o Roger, tinha 39%. Sob comando de vocês, 3 vitórias apenas em 13 jogos, um aproveitamento de 36%. Vocês reconhecem que o time do Inter evoluiu sob o comando de vocês? E depois do jogo de hoje, em que o Inter, acredito que dá para usar essa palavra, foi humilhado, há clima e condição para que o torcedor acredite em escapar e melhorar com a continuidade de vocês no comando do clube? Creo que como se falou, a evolução foi. Acho que não fizemos bons jogos, empatamos muitos jogos de local, que a gente não tinha que empatar, deixamos escapar pontos importantes. Y ahora tenemos 2 finales y tenemos que enfrentar las finales, botar la cara y enfrentar las finales. Es así, no tem muito. Ya hemos vivido situaciones así parecidas, mas ahora lo importante es ficar unidos ahí adentro e intentar enfrentar estas 2 finales que a gente tem. Ramon, Emiliano, muito se falava, vocês falavam que não pensavam em comentar sobre zona de rebaixamento, algo nesse sentido. Agora vocês veem essa realidade, enxergam essa realidade, e de onde encontram capacidade para tentar reverter essa situação pelo cenário que foi hoje e do que o Inter vem enfrentando nos últimos jogos? Matheus Trindade, RBS TV. Bueno, en estos últimos años, lamentablemente, siempre me tocó vivir esta situación. Y de la única forma de salir es teniendo mucho coraje, mucha determinación, agruparse todos juntos, ya sea que el club, los hinchas y los jugadores estemos unidos como para poder resolver la situación. Hay 2 partidos para jugar, tenemos los mismos puntos que Santos y todavía tiene que jugar a todavía partidos, así que no está nada definido, no está nada, por supuesto está anímicamente, hoy quedamos muy golpeados por el resultado, porque veníamos de disputar, creo que un muy buen primer tiempo, de que estábamos nosotros, fue el mejor primer tiempo que jugamos en este último periodo. Entendemos que nosotros no hemos ganado los partidos de local y ahí se complicó. Pero quedan 2 finales, los jugadores lo saben, nosotros también, los hinchas, el club, sabemos todo, y hay que ser conscientes de la situación y hay que afrontarla. Cuando vos lo afrontás y sabés a qué estás jugando, a lo que querés, solo depende de nosotros, no depende de los demás. Así que vamos a hacer el máximo para conseguir en estos 2 partidos los resultados que queremos y que nos pueda dar para salvar. Ramon, Emiliano, Jairo Vinck, do Baldasso TV. Tu acabaste de falar, Ramon, que só depende do Inter. Esse não seria o problema? Porque se tu pegar os times que estão ali brigando pela zona do rebaixamento, o Inter é o time que nem consegue apresentar um bom futebol, mas não compete em campo. Hoy no competimos. Hoy sí te acepto que no competimos, pero los partidos anteriores siempre fue competitivo, siempre jugamos contra equipos importantes y lo pudimos competir, estar siempre presente. Hoy fue muy extraño el partido, muy difícil de analizar. A los 2 minutos teníamos un gol, a los 5 minutos teníamos 2 goles. En estos casos, el entrenador, ¿qué tiene que hacer? Si ustedes me dan la receta, trato de cambiar. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a analizar lo que pasó, cómo lo que armamos, en la situación, jugar en esta situación que no es fácil, es complicado. Tenemos que tener la mentalidad, pero ya lo dije, tenemos que estar juntos, el club, los jugadores, los hinchas, tenemos que estar todos juntos. Emiliano, Ramon, Douglas de Moliner, voz do Gigante. Sobre a atuação do Inter, o que mais me chamou a atenção é justamente o anímico dos jogadores
no que diz respeito a tentar buscar uma virada, e aí a gente puxa retrospectos de resultados que o Inter tinha na mão e acabou, né, cedendo, né, principalmente se a gente tivesse visto o Inter confirmar as vitórias contra Santos, contra a equipe do Bahia e conseguido vencer a equipe do Galo, essa situação não existiria mais, né, se a gente pegar matematicamente falando. Mas o que me chama a atenção é o nível de atuação dos jogadores e até mesmo muitas vezes transparecendo uma falta de vontade. Tem problema no vestiário entre os jogadores, está tendo uma falta de união entre eles, vocês estão conseguindo transmitir a ideia, porque, pelo que parece, Emiliano e Ramon, isso está acontecendo. No, problemas no. Obviamente cuando los resultados no se dan siempre empiezan a acontecer estas cosas, pero no, eso no. La verdad que hoy una explicación porque fue una vergüenza para todos. Nunca competimos, nunca estuvimos en campo. Acho que fizimos boas partidas, fizimos ruim partidas, pero de ese jeito ninguna. De que a gente está aquí, no, nunca aconteció algo así. Preocupa, claro que preocupa, pero ahora más que ocupar, hay que ocuparse también. Se tiene que ocupar y hacer. Es fácil ahora allantar, buscar problemas, porque ya ahora estamos en una situación límite. Y a gente sabía que estábamos brigando, pero tampoco queríamos falar para fora porque era simplemente para dar una asegurada al grupo. Son cosas de nuestra poca experiencia aquí en Brasil que siempre nos aconteció, era siempre tratar de blindar al grupo y tomar las pojadas, ¿no? Y como siempre se fala, mas ahora estamos en una situación límite, tenemos que botar la cara y ese problema de unión, por lo menos yo no lo veo, el problema de desunión, ¿no? Porque entrenamos día a día. Lo que no entiendo es cómo podemos hacer un primer tiempo del jeito que hicimos con Santos, que hallo que a todos estábamos buscando ese camino y un juego de este jeito. Mas ahora no tem nada para hacer, nada para falar. Ahora tenemos 2 jogos, son 2 finales y botar la cara y tenemos que intentar hacer los 2 jogos como realmente Inter se merece. Olá, Ramon, Emiliano, Danilo do Expresso 1923. Minha pergunta é sobre o intervalo. Olá, Ramon, Danilo alô, Ramon e Emiliano, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Minha pergunta é sobre o intervalo, como é que é trabalhar o time nessa 1 hora que ficou pausado por causa da chuva? Vocês saíram, acredito, no início com dificuldades com os 2 gols em 5 minutos, mas com um gol nos acréscimos do primeiro tempo, dando um autoestima melhor para o time. Como é que foi trabalhar isso e retornar para o segundo tempo e ser impactado novamente com um gol no início do segundo tempo? E uma segunda pergunta, se me permitem, sobre esse retorno em São Januário. Vocês tiveram uma passagem brilhante em 2023, saídos como heróis, e todos depois a polêmica em relação a declarações no Corinthians. Como é que você volta a São Januário, Ramon e Emiliano? Obrigado. Cara, la verdad que fue extraño. Ficar 1 hora y media dentro del vestuario es complicado. Mas no es excusa, no, y no podemos hacer el juego que hicimos. La excusa no, oye, a buscar excusa, encontrar, botar la cara. Hicimos merda, como se fala, hicimos mucha merda hoy y tenemos que botar la cara. Y contra San Pablo y contra Red Bull tenemos que botar la cara y tenemos que ganar. No tengo otro jeito. Y voltar a San Genario siempre es especial. Acá vivimos cosas al límite, extremas al límite. El tema del rebajamiento fue muy difícil porque teníamos apenas 9 puntos y Chirar, la verdad que pasamos un año increíble acá. Después acabó todo como acabó, mas siempre grato. Fue ruin por el juego, por la situación en que aconteció. Mas siempre fue lindo ver tanta gente que a gente conhece. Ramon, Emiliano, aqui. Tudo bem? Boa noite, Lucas Dias, canal Lucas Dias Repórter e Debate Raiz. O Santos há pouco fez o 3º gol lá na Vila Belmiro, passou o Inter pelos critérios. E se o Vitória vencer em casa amanhã, o Inter vai, depois de 5, 6 meses, voltar à zona de rebaixamento, algo que tinha acontecido lá durante o Super Mundial. Hoje foi um jogo muito duro para o torcedor, para quem veio aqui ao estádio também, torcedores do Inter que estavam presentes, por todo o contexto, uma goleada histórica, um vexame histórico do Internacional. Dentro do que vocês acreditam que o trabalho de vocês, que já foi pontuado aqui, é um trabalho pior do que foi do último treinador? No que vocês se apegam para acreditar que o trabalho de vocês merece não ser rebaixado, sendo que é um aproveitamento pior do que o último técnico do Inter e um aproveitamento que hoje não se sustenta? Cara, por el juego que hicimos.
Acho que por ahí nunca pudimos sostener 70 minutos, 80 minutos, pero siempre teníamos 45 muy bom y 15 mal, y siempre hubo destellos de bom futebol. Y no, y acreditamos hasta el fin, siempre fue así. Tanto en las dos experiencias que a gente tuvo, era que con Vasco nos salvamos en el último minuto. Y era siempre acreditar hasta el fin, acreditamos mucho nuestro trabajo y va a ser siempre así. Que el trabajo fue ruin, sí, acho que sí, tienen razón. Si no ganamos esos 3 juegos que empatamos de local, no íbamos a estar hablando de esto. Pero Futebol tiene esas cosas y no acreditamos mucho en el grupo y acreditamos en nuestro trabajo también. Agora foi. Apenas como educação e cumprimento, boa noite a todos. Inicialmente eu quero pedir desculpas ao torcedor pela apresentação de hoje, o desempenho da equipe, o resultado, portanto. Nós viemos de uma preparação para vir aqui hoje buscar os 3 pontos. Esse foi o objetivo do Inter. Mas, infelizmente, isso não foi possível e nós agora temos a obrigação, nessas 2 próximas partidas que encerram o campeonato, de buscarmos os 6 pontos, de buscarmos as vitórias, mesmo sabendo que o retrospecto recente tem sido um retrospecto onde, o treinador falou aqui, vocês comentaram, jogos importantes que jogamos, inclusive, na nossa casa, não conseguimos o resultado com aquilo que foi, na minha opinião, e de muitos de vocês, desempenhos melhores, muito melhores do que hoje, e o resultado não aconteceu. Agora é força máxima porque não tem mais tempo e nem espaço, nem tabela para que a gente possa buscar que não seja a vitória, que não sejam os pontos e que nos tire dessa situação. O Internacional é muito grande. O respeito que todos internamente devem ter com essa camisa sempre foi, desde o momento em que nós assumimos, cobrado. E não vai ser diferente agora e não foi diferente agora. Há um sentimento de vergonha de todos dentro do vestiário, jogadores, comissão técnica, direção. E esse sentimento de vergonha só tem um jeito: mostrar a cara, assumir e buscar reverter. Não tem outro jeito. E essa é a forma como todos dentro do vestiário se comprometeram a encarar, porque tivemos várias oportunidades de não estarmos nesse momento e não soubemos aproveitar. Agora, não tem outra condição que não seja a busca dos resultados que vão nos tirar dessa situação de um ano muito difícil e que a gente espera, com a força de todos, unidos, trabalhando, a gente possa reverter. Fico à disposição. Boa noite, presidente. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Imagino, presidente, com um trabalho de comissão técnica bem feito e um grupo comprometido, o Inter não passaria pela vergonha que passou hoje. E Ramon e Emiliano Dias estão mantidos, imagino, né, depreendo que, na visão da direção, o trabalho deles está sendo bem feito. O que há com o grupo de jogadores? Há algum tipo de desunião? O termo mostrar a cara, é o momento de mostrar a cara, é muito citado pelo Ramon, pelo Emiliano. O que está acontecendo com o grupo e que tipo de cobrança vai haver para o Inter não mostrar o que mostrou hoje aqui em São Januário, nesses 2 jogos que podem definir, o senhor sabe melhor que nós, o futuro do Inter? Essa necessidade permanente de mobilização. O futebol traz essas oscilações e nós estamos oscilando no pior momento.
né? O pior momento do campeonato, que é a sua reta final. E, nesse sentido, há que buscar força, sim, há que buscar vergonha na cara, há que buscar coração, há que buscar raça, há que buscar tudo o que puder buscar para sair dessa situação. Não é só o trabalho ordinário, bem feito, que a gente tem visto em alguns momentos, em jogos importantes, um desempenho melhor, muito melhor do que o que foi hoje. Mas isso é insuficiente nesse momento. A grandeza do clube nos exige mais. E essa é, vamos dizer assim, o sentimento que a gente vem trabalhando já há algum tempo e que hoje, por óbvio, com este resultado que aconteceu, isso se torna mais necessário ainda. E eu tenho certeza, com a confiança que a gente está depositando nesses atletas, que a gente está depositando na comissão técnica, a gente vai sair desse momento ruim e a gente não vai cair. É isso que a gente tem que acreditar e trabalhar. Porque se alguém não acreditar e não trabalhar, já vamos derrotados para os 2 últimos jogos. E nós não vamos fazer isso. Nós vamos lutar até o final e vamos sair desse ano ruim para poder fazer um 2026 diferente. Presidente, Matheus Trindade, RBS TV. A gente sabe, quando o resultado não aparece, quando o desempenho não acontece, muito recai em cima do treinador também. Nesse momento, quais os motivos, critérios levam a direção a manter o Ramon e o Emiliano no comando da equipe? Se é uma situação de confiança ainda, de entender que o trabalho pode aparecer, ou se é uma situação de momento mesmo, porque faltam 2 jogos e não seria viável nesse momento uma troca de treinador por uma semana curta que tem de 2 partidas ainda? Matheus, todas as decisões, ao fim e ao cabo, são da direção, né? A contratação, a manutenção e a demissão. Portanto, essa responsabilidade é nossa. Eu digo em relação não só à comissão técnica, mas ao elenco que foi montado, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido de assumir a responsabilidade. E assumimos essa responsabilidade. E, nesse momento, nos resta confiar de que é possível, com alguns desempenhos que tivemos, e isso não é chavão, mas é, de fato, o que a gente acredita, a gente possa, com a mobilização necessária, entendendo que nós estamos no limite, a gente reverter. É esse o nosso pensamento saindo agora, aqui de um jogo, onde tomamos uma pancada, né? E onde o tempo de raciocínio para podermos trabalhar com a mudança do anímico, com a mudança necessária para que a gente rompa com esse momento difícil, ela teve 1 hora, nem isso. E, evidentemente, que nós não paramos de trabalhar, vamos continuar discutindo outras questões que possam ser feitas ainda, como sempre fizemos. E eu posso afirmar aqui, perante todos, perante o torcedor, de que nós vamos lutar até o final. E lutar até o final significa sair desse momento e garantir o Internacional na Série A do ano que vem. Presidente, Douglas Demoliner, voz do Gigante. O senhor citou algumas palavras fortes ao responder o Rodrigo, de que precisa ter raça, de que precisa honrar a camiseta, de que precisa ter tudo isso. E quem tem que fazer isso são os jogadores. E o senhor está garantindo também, pelo menos nesse momento, a permanência do Emiliano e do Ramon. Vocês têm ideia de quando se perdeu essa conexão entre diretoria e elenco de jogadores, que parece que a cada jogo tem que haver essa remobilização, que tem que haver essa cobrança? O senhor sabe onde falhou, onde o seu departamento de futebol falhou? Hoje, por todas as circunstâncias, Douglas, a gente precisa, primeiro, pensar muito nas palavras, porque o campeonato não terminou. Tem 2 jogos ainda. E nós estamos vivos e vamos sair dessa. Então, eu até peço desculpas para ti se não aprofundar a tua resposta. Mas, e também não quero, até porque, na situação que a gente se encontra hoje, nós não temos nem moral para fazer um debate, mas eu não concordo com a ideia de que exista uma desconexão entre a direção e o grupo de atletas. Mas isso,
pode ser perguntado aos atletas também. E o diagnóstico de tudo isso, eu vou repetir aqui porque falei numa outra entrevista, a gente vai fazer no final do campeonato. O que a gente precisa agora é, com este grupo, com esses jogadores, fazer com que todos se entreguem muito mais do que já estão se entregando. Nós, direção, fazemos muito mais do que estamos fazendo. E a comissão técnica também fazer mais do que está fazendo. Ou seja, nós precisamos entregar mais porque não está sendo suficiente para que a gente pudesse, com as oportunidades que tivemos, já estar fora desse momento há mais tempo. Presidente, Jairo Vinck, da Baldasso TV. Permita-me discordar do senhor quando o senhor fala em estamos oscilando no final. O Inter vem oscilando praticamente do final de abril para cá, né? O Inter não consegue... Se bem que o Inter vem mantendo uma constância, joga mal sempre. Dificilmente acha um jogo, joga bem, joga uma partidinha bem. E hoje o senhor falou, deixamos passar pontos no Beira-Rio. O Ramon falou, deixamos passar pontos no Beira-Rio. É a entrevista que se repete, que a gente já ouviu o vice-presidente de futebol, o Bisol, dizer esse time já jogou mais. Então, a gente vive desculpa a palavra, num mundo da fantasia, eu já falei, porque esse time já jogou mais. E eu queria fazer uma pergunta, repetir uma pergunta que eu lhe fiz há 3 anos atrás, América Mineiro e Inter, que eu lhe perguntei, o que lhe deixa confiante, como colorado, que eu sei que o senhor é colorado, lhe deixa confiante que essa conversa no vestiário vai fazer o Internacional sair do rebaixamento? Concordo contigo. O que eu digo de oscilação, e posso ter usado a palavra errada, é que a gente jogou, pelo menos os 3 jogos que a gente fez em casa, Atlético Mineiro, Bahia e Santos, com possibilidades reais de ter saído com a vitória, e oscilamos e perdemos, perdemos a chance de ganhar o jogo. Nesse sentido que eu quis falar, e esse momento aqui não é fácil. A gente foge às palavras, a gente perde um pouco do raciocínio e a gente sabe a pressão que é. E o trabalho de vocês, nesse sentido, também é importante. Então, coloco isso nesse ponto, te coloco desta forma. O que nos faz acreditar é algo até maior do que o trabalho só. O que nos faz acreditar aqui é esse clube gigante, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje representando, de alguém que nunca sonhou em estar nessa posição, alguém que por várias vezes foi injustamente ou justamente elogiado, e alguém que hoje merece também ser criticado. E a gente precisa dar resposta. Então, o que nos faz acreditar é acreditar no Inter. É acreditar na mística desta camisa e fazer com que eles também acreditem. Acreditem que é possível. Acreditem que nós temos condições, se repetirmos, e aí, volto a dizer, tivemos desempenhos melhores. Esse é o desempenho que a gente quer, 90 minutos, são 180. 180 minutos de entrega total para que a gente possa resolver essa questão nas 2 próximas partidas. Obrigado, presidente. Representação amanhã às 5 horas, tá, gente? Valeu.